Oi pessoal, meu nome é Juliana E meu nome é Joana. e esse é mais um episódio do Café e Fala. Mais um episódio, gente, a gente tá sempre testando novos cenários, novos ambientes na casa pra ver como é que fica. A gente tá aqui com a janela na nossa frente, então tá Porque uma a gente luz. não fez isso antes, Por né? quê, né? Tá bem Porque, legal. gente, só pra deixar claro, né, que esse nosso sonho, nosso projeto, enfim, a gente tá fazendo ele como? Com o iPhone um sonho, né? Literalmente. Quais materiais vocês usam? Quais aparelhos? O iPhone, Só o iPhone, gente. A gente não tem mais nenhum... uma conta no CapCut, simplesmente É. porque tem que baixar. Então. Ainda não temos, mas teremos. Mas acho que a gente tá É. usando muito aquela fala de comece. Começa né? com o que você tem, começa com pouco, né? Mas assim, colocando a nossa intenção nisso, né? A gente se importa, a gente quer O conteúdo gravar. é bom, né? A gente estuda pra gravar. A gente estuda pra gravar, a gente pensa. Então, vai ser algo que a gente realmente está construindo com muito coração, assim, muita entrega. E com certeza, aos poucos, os frutos eles vão vir. Então, a gente vai conseguir ter outras, ter uma câmera, ter um material, ter um microfone maravilhoso, quem dera. Mas a gente não vai esperar isso acontecer pra gente gravar. E já quero até aproveitar aqui e agradecer vocês que estão assistindo a gente, vocês que curtem aqui o vídeo, que estão aqui acompanhando a gente nesse nosso projeto. É muito importante nossas visualizações, a gente fica comemorando. E é isso, gente. Hoje o nosso tema é um tema, não sei se é um tema polêmico, a gente pode dizer. Acho que não, acho que até precisa ser mais falado. Talvez seja difícil, talvez pelo nosso histórico a gente vai até trazer aqui um pouco dessa nossa história, que é com relação ao consumismo. Por que a gente tem que comprar tanto, tem tanta essa vontade excessiva de compra. E aí vai de cada um, é claro, mas aqui eu sempre friso que é a nossa vivência, é o nosso olhar, a nossa opinião, que às vezes até mesmo se diferenciam, mas a gente acaba se complementando. E a gente até tem um pouco desse histórico vindo da nossa família, né? Do nosso pai, de como lidar com o dinheiro nesse contexto, assim. Primeiro, o que pra você é consumismo? Consumismo, consumir muito, né? Comprar muito, é uma necessidade de estar o tempo inteiro adquirindo bens de consumo, bens materiais. E aí seja coisas, né? Seja comida, o tempo todo comprando em aplicativo, né? de alimentação, ou sei lá, coisas de carrinhos da Shopee que nunca esvaziam, né? E que sempre a gente está comprando bugigangas e sempre mais uma roupinha, mais uma coisinha aqui, mais uma coisinha lá. E como se a gente realmente precisasse de tantas coisas. E é um tempo todo uma coisa que não para, né? E às vezes a gente nem precisa, mas a gente tá tão envolto, né, com essas possibilidades de compra cada vez maiores, cada vez mais fáceis, né? Que acaba que a gente tem essa necessidade. Então a gente meio que indiretamente, a gente nem sempre precisa de algo. A gente é meio que induzido a precisar, a querer aquilo, ou ensinado a comprar, digamos assim. Gerado um desejo, né? Pra que você queira. Desejo de compra que, assim, né? Eu já, enfim, trabalhando em empresa, a gente tem essa percepção de estratégias de marketing, né? O que faz as pessoas comprarem mais ou menos, como que a gente vai fazer um texto ali pra pessoa ser induzida, ser levada. Tem várias estratégias, mas quando a gente olha isso pra nossa vida, né? Por muitas vezes isso pode ser muito, muito prejudicial. Muito, né? Muito prejudicial. E aí vamos começar então da gente colocando um pouco dessa história, né? Nossa própria relação. Como que é que você enxerga essa nossa, ou pode ser até individual, sua relação com o dinheiro, com as compras, sei lá, a sua infância e juventude, assim? Olha, a gente não tinha mesada quando a gente era adolescente, né? A gente nunca teve mesada, mas sempre que meu pai podia, ele dava pra gente algum dinheirinho, assim, meu pai e minha mãe quando podia, né? Pra gente comprar alguma coisinha pra gente e tal. E eu lembro de na adolescência, com esse dinheirinho eu gostava muito de comprar, eu sempre fui muito vaidosa, então sempre gostei de comprar esmalte, de comprar bijuteria, coisinhas assim. E geralmente roupa a gente não comprava muito, era mais quando final de ano, aniversário, alguma coisa assim, já na adolescência. E na infância era um pouco mais difícil as coisas, a gente usava muito roupa de doação. E depois, quando meu pai e os outros foram melhorando um pouco, quando meu pai podia, ele dava o dinheiro pra minha mãe pra levar a gente pra comprar roupa. Minha mãe que comprava de acordo com o que tava precisando muito e tal. Então a gente não teve uma infância em que as coisas eram
muitas, sabe? Muita regalia, né? Não, nunca faltou nada, mas não era nada assim que pudesse ser nada, era bem controlado. Era uma coisa assim que não era tipo, vi isso, quero comprar isso. Não, sabe? As coisas eram mais difíceis. E talvez até eu acho que de um ponto venha disso de tipo, hoje eu tenho um certo poder de compra e eu quero comprar o que eu não podia comprar quando eu era mais nova. Né? Eu acho que tem um pouco disso. E quando fui entrando já no final da adolescência, eu comecei de tempo em tempo, armava um estágio, um bicozinho pra fazer, cuidar de criança, alguma coisa assim, e ia ganhando uns trocados aqui e ali. E desde sempre, algo que até me abrindo aqui, né? Algo que eu trago disso desde sempre me analisando, é que eu nunca tive um olhar de guardar. Eu nunca tive um olhar de uma organização mínima financeira. Eu nunca tive esse olhar de tipo, ganhei R$100, eu vou deixar 30, vou deixar metade, vou deixar 50 guardado para eu ter por mais tempo esse dinheiro e eu ir administrando para comprar umas pequenas coisinhas para mim e tal, e vou usar só 50 para gastar agora e comprando algo para mim. Não, eu ganhava 100, eu gastava os 100 no mesmo dia. E aí no dia seguinte que eu ia pensar que caramba, mas eu precisava muito ter comprado aquela tal coisa, mas vai ter o passeio da escola, mas o passeio da igreja, mas não, eu torrava aquele dinheiro naquele dia e no dia seguinte todos os BOs, as coisas que eu poderia ter feito para resolver com aquele dinheiro, eu nem pensei nas coisas porque eu já tinha gasto. Então tem isso, assim, eu sempre tive essa questão de não ter uma organização, de não enxergar o dinheiro como um bem que precisa ser administrado. E aí isso eu acho que vem, eu tenho também muito desse olhar, né, obviamente a mesma criação tem suas semelhanças, e eu acho que vem muito de como a gente viu o dinheiro no nosso lar, porque, assim, né, nossa família, como a Joana falou, sempre muito humilde, então a gente sempre teve uma condição onde realmente não faltava nada, mas não tinha aquilo, sempre, nossa, a gente sempre tinha amizade, a gente sempre tinha tudo que a gente quiser se comer em casa. Não, na verdade, quando tinha, na verdade era uma grande festa. Quando tinha alguma coisa diferente pra comer, quando tinha, sei lá, meu pai comprava pizza, qualquer coisa diferente era uma grande festa, porque não era sempre. E o meu pai, ele, eu lembro muito disso, e é uma coisa que fica muito na minha memória, a forma como ele lidava com o dinheiro. Porque ele sempre foi, né, a pessoa responsável ali por trabalhar fora, por trazer as coisas pra dentro de casa. Mas ele sempre foi uma pessoa muito enrolada. Não administrava bem. Não administrava muito bem o dinheiro. E ele era marceneiro, né, com muito talento, assim, ele tinha uma clientela muito fiel. Ele tinha serviços muito grandes que sempre entravam, então assim, nunca faltava, mas ele não administrava isso muito bem. Então era sempre aquilo, né? A mesma coisa que a Joana falou, era como se entrava o dinheiro, ele fazia os cálculos, né, de material que precisava comprar e tudo mais, e o dinheiro evaporava. E o dinheiro ia evaporando, e aí depois ele ficava enrolado, aí depois ele tinha que pedir emprestado. E a gente, quando a gente começou a entender um pouco melhor isso, ali talvez na juventude, eu comecei a perceber como isso o incomodava, como isso o estressava, como era uma coisa que pra nossa família não era uma coisa tão benéfica. E várias frases marcavam, né, dele. Que ele chegava em casa, que não tinha dinheiro, ou pedindo dinheiro pra, sei lá, pra nossa família, pra pessoas conhecidas. E isso pra gente era algo que a gente olhava e eu ficava assim, gente, até não por isso que eu fiz administração, mas quando eu comecei a me formar em administração, eu comecei a ter esse entendimento, eu tentei até, vamos tentar se ajudar, vamos fazer planilhas, vamos fazer, mas cada um com a sua forma de gerenciar. E isso me marcou muito. E eu vejo que hoje, muito da forma como eu lido, vem disso. E isso já foi até levado em terapia, tá, gente? Então, assim, são coisas até bem profundas. De entendimento mesmo do que é o dinheiro. O que é o dinheiro na sua vida. Você precisa gastar todo o seu dinheiro? E você merece, porque isso vai também de um lugar onde eu acabava pensando que eu sempre tinha que estar enrolada pra, entre aspas, merecer o que eu recebia. Um pensamento muito louco, que vem até do merecimento mesmo, né? Desse pertencimento à sua família de origem. Então hoje a forma como eu lido com o dinheiro é um grande aprendizado, não sou das melhores ainda, mas eu tenho uma compreensão muito melhor com isso. E aí vem tudo que a Joana foi falando, a nossa forma de lidar, né, com o dinheiro, a forma que a gente hoje entende,
que o dinheiro é na sua vida. E aí, por exemplo, pode ser, sei lá, a recompensa do seu esforço, do seu trabalho, do seu suor, você pertencendo ali a alguma camada social. Então, hoje eu tenho minha renda X é referente a esse nível social. O que é o dinheiro para você na sua vida hoje? Cara, eu acho que assim, o dinheiro ele deveria ser para todos nós um meio e não um fim em si, né? Então o dinheiro deveria ser um meio, uma ferramenta para a gente conquistar os nossos objetivos pessoais, profissionais, para a gente galgar novos patamares e tudo isso. Só que é aquela coisa que a gente falou, né? Vem tudo muito da nossa criação, da maneira que a gente foi criado e da maneira como a gente aprendeu a viver, porque tudo isso vem muito do que a gente foi criado e daquilo que as nossas próprias experiências que a gente vai desenvolvendo ao longo da vida e tudo isso. No meu caso, eu me marca muito uma frase do meu pai fala: dinheiro é sujo, não fica segurando dinheiro. E meu pai tinha uma coisa também, de que ele tinha muito isso, que eu puxei muito isso dele, eu acredito, ou indiretamente talvez eu faça muito como ele fazia, que é aquela coisa de era como se ele não quisesse que o dinheiro ficasse com ele na carteira. Era como se, tipo, o dinheiro recebeu, pegou o dinheiro, é como se tivesse que gastar para o dinheiro acabar, entende? E não é que você faça isso consciente, que você quer ficar sem o dinheiro, mas é como se você precisasse dar fim para ele, dar utilidade para ele naquele mesmo momento. Isso foi para isso, paguei isso, e tipo, não mensurou, não administrou, não dividiu, não guardou, não. No guardar, meu pai nem sabia o que era isso, guardar dinheiro, não existia isso para ele. Então, é isso, era tudo muito assim. E eu vejo que caramba, eu tenho 33 anos, vou fazer 34. E eu me vejo repetindo esse ciclo dele, sabe? E isso é muito ruim, sabe? Então, assim, por isso que o tema não é especificamente dinheiro, é consumismo. Mas ela mencionou o dinheiro só pra poder a gente... dar um conceito, um caminho. Só pra gente poder falar dessa visão de como que você vê o uso do dinheiro. Sim. Mas a pauta principal é consumismo. Mas pra mim, hoje eu me esforço pra enxergar o dinheiro como um meio e não um fim em si. Então eu não preciso dar uma finalidade imediata para o dinheiro que eu recebo. Eu preciso que esse dinheiro que eu recebo seja administrado nas demandas que eu tenho financeiras, mas é um dinheiro que é o recurso que eu posso utilizar para guardar, para fazer uma poupança, sabe? Eu posso planejar. Existe esse direito de planejar o que você vai fazer com o seu dinheiro. Ele não precisa ser totalmente zerado da sua conta só comprando coisas, sabe? Não precisa isso ser assim. Até porque aí entra talvez uma próxima questão aqui. Você acha que tudo que você compra, você de fato precisa? Óbvio que não. E aí isso a gente já falou, né? De uma certa forma tem muita relação com o que a gente vê, a gente acaba acompanhando muito. E a gente, acho que nem entrar num tópico muito sociopolítico aqui, porque não é muita base, mas o capitalismo, ele existe, né? E obviamente o mundo gira em torno disso. E o capitalismo precisa do consumismo pra roda girar, para as coisas acontecerem, né? Economia acontecer como um todo. As coisas compram, vendem, o dinheiro, a economia gira em torno disso. Mas isso é tão forte, é tão latente, assim, às vezes a gente realmente não precisa e a gente se vê comprando coisas que não fazem nem sentido, que por vezes a gente vai se arrepender de ter comprado. Isso pra mim é curioso. Isso pra mim é o que eu começo a pensar, gente, eu gastei tanto dinheiro em vão na minha vida até aqui, eu comprei tanta coisa desnecessária. Se eu tivesse uma consciência maior de compra, eu talvez até teria uma poupança, uma renda, uma coisa muito melhor e muito maior. E aí, isso pode vir de vários lugares. Pode vir de fato da influência, né? Do desejo de compra, do que a gente vê. Então, anúncios, rede social. Mas pode vir também da falta interna de alguma coisa. Porque o consumismo pode ser utilizado como uma forma de compensação. Você até comentou isso em algum dos nossos últimos vídeos. Compensar alguma coisa e o ato de comprar libera aquela alegria. Comprei, consegui. E aí isso acaba virando ali uma necessidade emocional pra meio que assim, regulação, sabe? O que acontece? Eu até queria citar essa frase que eu tô lendo aqui no roteiro.
que o capitalismo depende do consumo para funcionar, né? Então tudo bem, isso faz parte, é assim desde que o mundo é mundo e tá tudo certo. Então, a gente tem, né, toda uma indústria que trabalha para que a gente sempre consuma. E tá tudo bem que seja assim, porque a gente sim vai precisar de coisas. Vai chegar no inverno, o nosso filho que tá crescendo a cada ano vai precisar de roupinhas de frio. Peraí, eu vou olhar ali. Ele vai precisar de roupinhas de frio novas. A gente vai precisar de um casaco novo porque o nosso estragou. Tudo isso a roda vai girar. O meu sofá de 8 anos, que eu já uso há 8 anos, eu vou precisar trocar porque já tá gasto. A roda tem que girar. Só que o que a gente está vendo acontecer em pleno 2026, nessa geração nova, é que essa roda está girando muito rápido. Então, principalmente dos bens de consumo, vamos falar um exemplo móveis, né? Dos bens de consumo duráveis, que antigamente um sofá durava facilmente 15 anos, sei lá, durava sim. Muito. Hoje em dia um sofá dura 5, se durar, sabe? As coisas estão sendo feitas para durar menos e está sendo instigado para a gente de que a gente precisa redecorar a nossa casa uma vez por ano, 2 vezes por ano, não sei de quanto tempo. A gente está vivendo num tempo em que as coisas parecem que são descartáveis, elas estão sendo feitas assim para que a gente deseje cada dia mais coisas novas, para que a gente se sinta inadequado com as coisas, com as nossas coisas, para que a gente ache que é ultrapassado o que a gente tem, para que a gente queira coisas novas. E aí vem uma frase aqui que eu acho legal, essa pergunta pra gente se fazer e pra quem tá talvez assistindo esse vídeo. Será que a gente está comprando coisas ou comprando a promessa de uma vida melhor? E essa frase é muito real, porque é isso, né? A gente, eu já tinha visto, acho que um outro vídeo, acho que é do Gustavo Cerbasi, que é uma pessoa que trabalha já muito antigo, já fez livros, já escreveu muitos livros falando sobre educação financeira. É um educador financeiro ele. E eu acho que, não sei se essa frase é dele, mas eu já vi ele falando essa frase também. Por quê? Por causa disso, porque a gente quer colocar o dinheiro ou comprar as coisas como se por comprar essas coisas a gente fosse ter uma vida melhor. Isso fosse fazer com que a gente sinta que porque eu troquei de sofá, a minha vida está melhor, as coisas da minha casa, a minha casa está melhor, tudo está melhor, e às vezes o que a gente precisa melhorar não é necessariamente não está necessariamente em um móvel novo. Ou não vamos trazer para a simplicidade, nas coisinhas que a gente compra na Shopee, nas roupinhas, nas inúmeras lookinhos que às vezes a gente já tem milhares. E a nossa felicidade, essa sensação de uma vida melhor, ela não vai ser suprida com essa comprinha, sabe? Tem um exemplo que eu acho que é um exemplo que a gente, assim, vê bastante. Sem julgar ninguém, tá, gente? É um lugar onde a gente acaba tendo uma percepção meio que social, assim. A gente vê várias pessoas se endividando por vezes pra comprar um iPhone. Nossa, muito. Pra às vezes ter e aí vai querendo, sei lá, eu quero um iPhone da próxima, um recente, né, um lançado. Isso é até polêmico, tá? Isso é polêmico. Porque eu já vi gente falando, tipo assim, o problema é meu se eu tô comendo, se minha casa tá toda feia, mas eu comprei meu iPhone, faço o que eu quiser com o meu dinheiro. E tudo bem, você realmente faz o que você quiser com o seu dinheiro. A gente tá falando, foi o que eu falei, sempre a nossa visão. Mas esse é um ponto que confirma isso. Tipo, gente, você compra isso porque você de fato quer mais conforto pra sua vida, pra sua família. Ou porque essa vida é melhor, né? Bom, agora a gente vai pro quarto tópico desse vídeo. E nesse tópico a gente colocou redes sociais e comparação. Que eu acho que tá 100% interligado com esse aumento. Porque a gente não tá querendo vir aqui falar que o consumismo nunca existiu. Sempre existiu, tanto é que eu tô aqui trazendo um relato de mais de 10 anos atrás, de quando eu comecei a trabalhar, de que eu sempre tive esse hábito, esses maus hábitos financeiros, de não guardar, de sempre gastar tudo, tipo assim, eu sempre arquei com os meus compromissos, sempre paguei minha faculdade, paguei minha autoescola, ajudei em casa, sempre tive responsabilidade. O que eu tô querendo dizer aqui é que com a parte que eu não tinha controle. Então eu tinha um cartão que eu gastava mais no cartão do que eu poderia. Tô falando sobre isso, tá? Sempre arquei aqui muito bem com com as minhas despesas. O que eu quero dizer é que aumentou muito devido à questão das redes sociais, talvez uns poucos anos pra cá, que cresceu muito. Eu acho que talvez
do ano passado pra cá, o boom, principalmente depois do TikTok Shop, cara, tá assim muito surreal, porque antes o que mais eu fico abismada é que, por exemplo, na Amazon, na Mercado Livre, na Shopee, nessas plataformas, você precisa se dar ao trabalho não, você precisa entrar no aplicativo, você precisa jogar no seu carrinho de compra, você precisa, se já tiver salvo lá, é só você clicar comprar, acabou. Mas assim, no TikTok Shop tá dentro do aplicativo, você tá rolando subindo a sua aba de Reels, sobe uma compra junto, você viu, gostou, escolhe o tamanho, clica, pagou, acabou. 3 cliques você faz a compra, muito rápido. Até que a gente colocou nessa parte, né? Vou passar isso aqui. É o que a gente colocou ali, eu acho que assim, e realmente, isso acabou sendo transformado em um momento onde você tá, tipo assim, o consumismo é entretenimento. Então você tá consumindo ali, né? E até tem relação, mas você tá consumindo ali um conteúdo. Virou, né? O consumismo virou entretenimento. E aí você vê um vídeo, que às vezes é um vídeo legal, é um vídeo de decoração de casa. Nossa, eu amo ver vídeos assim, amo ver vídeos de faxina, de coisas assim. E aí tem lá no meio um anúncio, mas aí, às vezes assim, no YouTube, aqui também tem. Mas isso foi sendo tão facilitado e quando a gente vai ver essas estratégias de consumo, tem isso, né? Tem o tempo que o usuário ele leva até a compra. Porque nesse tempo, ele tem momentos que ele pode repensar. Então, se eu tenho muitos cliques até a compra, eu posso desistir no meio do caminho. Gente, isso é tão fácil hoje. Então, foi por isso que eu tô falando, que o TikTok Shop pegou justamente esse momento de não dar tempo nem de você refletir. Você viu aquele vídeo ela mostrando que ficou bonito, acabou, você já comprou. Exatamente. Sabe, é meio que pra te fazer realmente, então assim, e pra quem é vulnerável, não é isso que eu tô falando, não é pra todo mundo que esse assunto toca. Porque tem gente que é muito, tem forte, a gente tem isso, amigas né? que são muito centradas, muito seguras de si, organizadas financeiramente. muito, isso não toca elas de maneira nenhuma. Mas pra quem é sensível a esse tópico de consumo, Sim. isso vai pegar muito. Quanto mais fácil for, mais difícil vai ser de não comprar. E tem um outro lado disso, que é a parte onde você tá ali consumindo conteúdo de uma blogueira muito famosa, uma coisa Você até admira, confia. E aquela pessoa mostra a realidade dela. E às vezes é uma realidade até, né, por vezes falsa ali. E aí ela mostra uma coisa que ela, nossa, eu uso isso daqui, eu preciso disso daqui. Mas, gente, na realidade dela, na vida dela, na estrutura de vida que ela tem. E por você estar consumindo aquele conteúdo, se identificando ali, você às vezes compra e você não precisa daquilo, mas você acaba que é levado a, influenciado a. E é como a Joana falou, quem tem talvez uma inclinação a esse consumismo em excesso, se prejudica por isso, né? Eu, por exemplo, já deixei de seguir pessoas nas redes sociais por conta disso. Eu já deixei de seguir várias. Porque ficava nos stories lá, link, tipo indicação, todo vídeo que a pessoa fazia era uma publicidade. Gente, começou assim, meu Deus, eu não tô vendo mais conteúdo. Um exemplo aqui, a gente sempre comenta de repente cringe, né, do podcast delas. Eu adoro a Luísa Cossio, mas eu só sigo ela, eu só sigo o canal, eu nem sigo o canal dela no YouTube, eu só vejo o podcast dela, eu não sigo ela no Instagram. Porque o Instagram dela é publicidade o dia todo. É o trabalho dela, gente, não tô criticando, é o trabalho dela. Né? Só ela. Várias aqui que a gente segue, várias dessas famosas, dessas grandes, né, dessas master blogueiras. Tudo que a Juju no Remose, várias blogueiras, o dia delas começa até o fim, tudo tem uma linha editorial. E isso não é escondido, tá, gente? Não é algo que elas estão nos enganando, é o trabalho delas, volto a dizer. Mas começou a me incomodar. E não tô falando que é errado, mas começou a me incomodar. Primeiro, porque realidades muito diferentes. E começou a simplesmente não me fazer bem. E eu comecei a me sentir que, tipo assim, não tem nenhuma conexão com essa influenciadora. Porque a rotina dela é totalmente diferente, a vida dela é diferente. Os produtos que ela usa, eu nesse momento da minha vida não tenho nenhuma condição de comprar. Me gerava gatilhos de compulsão para coisas que eu não poderia comprar naquele momento. Enfim, não estava me fazendo bem, então deixei de seguir a maioria delas. Eu sigo algumas poucas influenciadoras de nicho, de alguns nichos específicos, mas não começou a não fazer mais sentido pra mim, entende? E às vezes até assim, coisas que você nunca pensou que precisaria comprar. E você só começa a pensar porque você vê, assim, porque você acaba tendo acesso a esse conteúdo. Então,
esse é um ponto que pra quem, como a Joana falou, quem é sensível, tem um pouco mais de inclinação a isso, a gente tem que ter cuidado com o que a gente tá vendo e como que a gente se deixa levar por isso, sabe? E esse bloco 5, a gente tá falando do consumo feminino. Aí, aquela pergunta, né? Será que até o nosso autocuidado a gente tá levando como consumismo? Ou virou consumismo? Virou total. Sempre teve, né, os produtos. Pra quem não sabe, acho que a maioria não sabe. Há, tipo, 15 anos atrás, um dos meus primeiros empregos de carteira assinada trabalhei em farmácia. E era uma farmácia ali em Caraí muito voltada para dermocosméticos. Vichy, La Roche, Lancôme não, essas marcas de dermocosméticos, né? De protetor solar, hidratantes para faciais, esses produtos mais caros para esse skincare top. Na época nem se usava tanto esse nome skincare, tá? Foi 2012 isso, muitos anos atrás. Mas o que acontece? Sempre teve esse mercado de um cuidado para envelhecimento, para pele mais saudável, sempre existiu. Mas isso escalonou um nível muito grande, sabe? Aumentou, triplicou, sei lá, quadriplicou o número de produtos e de demandas e de passo a passo de coisas que, sim, caramba, antigamente você lavava o rosto com um sabonete líquido específico, passava um tônicozinho, o hidratante, às vezes um hidratante pro olho e acabou. Hoje em dia é sérum disso, sérum daquilo, não, troço que bota na cara. Isso, gente, é mil coisas. É muita coisa. E, gente, até uma menina aqui lá no Instagram que é uma criança, né? Ela é bem novinha. E ela faz conteúdo de humor exatamente nisso. Tipo assim, uma pessoa normal lavando o rosto. Bah! E aí uma blogueira lavando o rosto. Vários barulhinhos. E, gente, cara, isso é surreal. Isso é surreal, porque aí tá, a gente até pode falar, sei lá, indústria farmacêutica, coisas que a química que existe por trás de cada produto, mas às vezes, gente, não é necessário. Exato. A sua pele não precisa de 500 mil produtos. O seu cabelo não precisa de 1.800 passos pra você fazer uma hidratação, pra você... Só que isso tá sendo vendido. Tá sendo gerada essa necessidade. Eu até falei no outro vídeo que a gente gravou falando da questão dos produtos que a gente usou. E aí eu falei, né, que comprei um creme novo e tal. E aí eu mencionei nesse vídeo que, tipo, aumentou muito a quantidade de marcas de produto de cabelo. E assim, tá aparecendo tantas pra mim, porque eu pesquisei sobre o assunto. Nossa, eu tô até cansada, meu algoritmo acha que eu só quero isso, porque tá aparecendo demais. E aí, eu não tô sendo contra as pessoas que estão criando seus produtos, que estão vendendo. Tá tudo bem. Mas a gente, como consumidor, a gente precisa criar um filtro. E tipo assim, você pode esperar acabar um pote do creme pra você comprar o outro. E eu não tô fazendo eu não quis participar desse vídeo, da gente falar desse assunto, porque isso é um assunto bem resolvido pra mim. Não é um assunto que eu tô trabalhando em terapia, porque, e assim, o que acontece? Eu vejo muito que é de quando eu não tô bem. Quando dá uma baixada no meu emocional, quando eu tô muito sobrecarregada, eu sinto essa necessidade de uma dopamina rápida e eu sinto essa necessidade de comprar. Mas quando eu tô conseguindo ficar um pouquinho mais equilibrada, eu melhoro e eu não preciso de tanto. E eu vejo que isso faz mal, gente. Muito. Você se sente sobrecarregada. Tipo assim, não sei se você já teve essa sensação, mas eu tô com essa sensação no momento que eu abro o meu guarda-roupa e ele tá tão abarrotado que eu não acho as roupas. Que às vezes eu fico assim, eu não consigo montar looks. Que às vezes eu olho assim, eu tenho dificuldade de montar looks, eu tenho dificuldade de fazer combinações. Porque tem tanta coisa lá que tá poluído. E não precisava ser assim, sabe? Isso pra tudo. Até, por exemplo, um outro exemplo. Eu tenho, gente, não sei, talvez uns 5, 6 acessos de curso. Caramba, você falou uma coisa aqui, infoprodutos também é uma coisa que as pessoas, porque como não é material, a gente mas não tem a percepção. Mas sim, infoprodutos tá muito Eu tenho muitos acessos, e aí quando eu paro pra ver, isso também, aí o que você falou, né, quando você sente que isso aumenta quando você dá uma sobrecarga. Não tá bem, e às vezes a gente leva o consumo, que até é o nosso, esse é o tópico, né, quando comprar vira uma forma de lidar com as emoções. E aí eu percebo que, por exemplo, eu tô aqui, né, pensando, meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa pra ter renda extra, pra ter uma reserva financeira. Eu tô trabalhando tanto. Gente, vou fazer um curso disso. Em que tempo? Tipo assim, gera uma ansiedade, gera
E aí tem acessos lá que, tudo bem, são cursos maravilhosos, que eu tô evoluindo. Só que precisava ser tudo ao mesmo tempo? Não precisava, só que eu sou, querendo ou não, levada pela ansiedade, pela forma de lidar, pelos anúncios que aparecem, aquilo vira um imediatismo. E aí gera uma compra que é uma compra desnecessária, Que é antecipada. uma coisa boba. Eu tô citando nomes aqui até porque nosso canal é pequeno, acho que a gente não vai sofrer hate. Mas, por exemplo, aqueles... Gente, todo ano, aqueles grupos financeiros, eu sigo algum deles, né? Aquele do Grupo Primo, Bruno Perini, o Primo Rico, essa galera do marketing digital, essa galera que é planejadora financeira, do planejamento financeiro. Essa galera vem com uma super mega blaster master power promoção para você comprar todos os milhares de produtos deles que você vai ficar milionário. E eles fazem essa propaganda maciça, muito pesada, falando que se você comprar esses produtos você vai destravar a sua vida. E tudo isso, gente, eles não estão milionários por causa do método que tá no curso deles. Não, eles são milionários porque a gente compra o curso deles. Seja de infoprodutos, seja de skincare, maquiagem, roupas, cada um tem alguma coisa que te pega mais nessa questão de comprar, de precisar, da necessidade. Eu acho que a gente só precisa ter cuidado com essa questão, principalmente no que vem da rede social, aquilo que a gente falou, né? Se é pra você um gatilho, talvez a questão das roupas, pra mim é um grande gatilho roupa, é uma das coisas que eu mais tenho consumido. Então, por exemplo, eu segui aquela... Eu até fiquei meio triste de parar de seguir ela, mas foi necessário. A Ana Lídia Lopes, que eu já sempre falo dela, eu gosto dela, gosto do conteúdo, ela é cristã, tem filhos, eu gosto muito dela, ela é uma fofa. Mas esse ano ela focou... Antes o foco dela era muito cabelo, esse ano ela focou muito o trabalho dela pra afiliados da Shopee. Então ela começou a postar muito esse estilo de reels, mostrando, olha o que eu comprei, você não pode perder essa oportunidade, mostrando lookinhos baratinhos. Isso começou a ser um grande gatilho pra mim. Não tava me fazendo bem, porque eu queria comprar aqueles looks, toda vez que ela botava o link do que ela tava provando, eu clicava no link e jogava no meu carrinho. E ficava desesperada querendo comprar. E isso não é bom, entende? Porque eu não tava precisando. Gente, eu tenho um armário lotado de roupa. Eu não preciso comprar nada. Se eu quiser, se eu quiser uma roupa pra ir pra... Eu tenho, eu não preciso comprar nada. Sabe? É em compensação. Toda vez que chove, eu penso, poxa, eu não tenho uma bota. Vou de tênis e vou molhar. Mas por que eu nunca compro a bota? Porque eu não tenho dinheiro? Não, porque eu sempre uso esse recurso pra comprar uma coisa que eu não preciso. Sendo que as coisas que eu preciso, eu não compro, entende? Então, é um aprendizado. Todos os nossos vídeos aqui vêm de aprendizados nossos, de coisas que a gente vive e que a gente reflete e que a gente não quer dividir aqui como se a gente já tivesse aprendido. Não, a gente está dividindo como algo que a gente vive, que a gente quer mudar e que a gente está compartilhando essa experiência. E aí tem até pra gente ir caminhar pro final desse contraponto, né? Da questão do 880. Consumismo, minimalismo. Que não necessariamente precisa ser assim. Então eu não vou comprar, então não compro nada, vou morar numa casa totalmente branca, sem nada. Sem decoração, sem afetividade. Eu acho que, tipo assim, realmente a gente tem que achar um equilíbrio. Não é que a gente não vá consumir, como a gente falou no início. O consumismo sempre existiu, é normal, precisa acontecer na verdade, porque é assim que a roda gira, né? Mas que seja um consumo consciente. Que a gente tenha esse olhar consciente. E dois exercícios que eu gosto muito de fazer quando eu comecei a pensar nisso, refletir sobre isso, para quebrar um pouco essa visão também que a gente falou no início, um pouco vindo de criação, né? Como que a gente vê o dinheiro, a necessidade de jogar o dinheiro fora, é você realmente olhar para esse dinheiro com esse pertencimento. Então, o dinheiro cai na sua conta, eu mereço esse dinheiro. Falar mesmo, eu faço exercício até hoje, eu falo, eu mereço o suor do meu trabalho. Esse dinheiro ele vai ser útil para coisas importantes. Já você pode citar, você pode não citar, mas coisas que, além de olhar o dinheiro de forma correta, você tem uma percepção de quanto tá entrando, de como é que tá, né? Ter uma organização financeira muito, muito, muito importante. Controle de gastos. E o outro exercício é você sempre se perguntar, eu preciso disso? Eu preciso mesmo disso? E eu gosto do exercício de você comprar sempre no dia seguinte. Cara, então, acho legal você falar isso, talvez vai servir para algumas pessoas. Mas eu, como uma pessoa que vivencio essa questão de
compulsão por compras, nada disso funciona pra mim? Então, mas aí é o ponto. E que bom você tá levando isso pra terapia, porque aí são as raízes de onde isso vem pra você. As Pra mim, raízes tipo, eu preciso, não, mas eu quero. de onde isso vem pra você. Aqui, nesses exercícios, eles são meio que em paralelo, em continuidade a levar isso, entender por que você tem essa falta, por que você tem essa necessidade, você ter essa consciência financeira. É um caminho, sabe? Porque assim como você falou, também tenho muitas questões com isso, de realmente vivenciar situações que eu poderia ter evitado, de, sabe, as contas serem só pra pagar as contas, não sobra nada pra juntar. Como assim? Eu trabalho pra caramba. É igual, por exemplo, eu vejo, né, assim, lá no meu trabalho, eu tenho 33, né? E tem meninas lá, cara, são muito novinhas, né? Acho que estão fazendo faculdade de pedagogia, que tem 20, 18. E eu fico assim, só que claro, não posso ser a tia chata que fica, cara, para de gastar dinheiro, deixa de ser maluca. Eu não posso ser essa tia chata, né? Eu tenho que me recolher a minha insignificância. Mas a minha vontade é tanta de falar pra elas, ai meninas, por favor, tenha juízo. Eu já tive essa idade, não gasta esse dinheiro todo, guarda, faz uma poupança, cria sua poupança, que quando você tiver a minha idade, você já pode estar muito mais estabilizada financeiramente, você pode ter um dinheirinho investido já rendendo alguma coisa pra você, sabe? Não faça isso. Exatamente. Não seja tola. Ter essa percepção. Eu me arrependo muito de não ter tido. Eu não posso nem dizer que eu não tive acesso a esse conhecimento de uma forma simples. Porque eu tive, não de investir, mas de fazer uma poupança. Não meu pai não falava nada disso. Mas uma amiga querida falou isso pra mim, eu nunca esqueço. Mas eu não segui esse conselho e eu me arrependo. Mas hoje, que a gente tem tido muito acesso a mais coisas, eu vou pedir pra Ju colocar no final, na descrição do podcast, alguns podcasts que a gente tem assistido sobre o assunto. Um deles é o que a gente já citou aqui algumas vezes, talvez você deva falar sobre dinheiro. Sim. É um podcast sobre duas mulheres que estão, uma já alcançou a dependência financeira e a outra está em processo de alcançar, está quase lá. E elas falam de finanças para mulheres de forma simples, de forma clara, de forma dinâmica, didática. Então, assim, indico muito, cara. Sim. Mulheres, vamos acordar, sabe? Vamos parar de achar que, não, a gente sempre vai ter um amanhã assim, mas, poxa, vamos pensar que a gente pode chegar amanhã melhor. Vamos parar de achar que depender só, quando eu tiver 70 anos eu vou me aposentar, tá? Mas a gente se aposenta com uma merreca que o Brasil paga, gente. Vamos pensar no nosso futuro de verdade, guardar dinheiro e pensar também algo, só pra concluir a minha fala, algo que meu marido sempre fala, que é muito verdade, sabe? Essas bobeiras que a gente compra, essas micro coisas, elas impedem a gente de vivenciar experiências boas, né? Porque, por exemplo, assim, às vezes você fala assim, poxa, eu nunca viajo, eu não viajo o ano inteiro, porque o seu dinheiro é comido nessas compras de Shopee, sabe? Então, às vezes, poxa, 1 ou 2 diárias numa pousada, no hotel fazenda e tal, num lugar assim, às vezes é o dinheiro que se você deixasse de comprar 3 meses na Shopee, você pagava essas diárias e você ia passar o final de semana legal com a sua família, sabe? Então, se a gente usasse o dinheiro de forma mais inteligente, e eu sei que na nossa realidade brasileira, a gente ganha, tudo muito na risca, né, gente? Eu sou professora, não sei o que é isso. A gente ganha, tudo muito contado para pagar nossas despesas. Mas se ainda assim, sendo tudo muito contado, a gente tivesse a inteligência de usar bem esse dinheiro, de saber para onde vai cada parcelinha do nosso dinheiro, cada dinheirinho, a gente tivesse mais essa noção, pelo menos um pouquinho a gente conseguiria guardar. Nossa realidade seria, sabe? Né? E a gente conseguiria ter momentos mais prazerosos de lazer, ao invés de acumular coisas. Exatamente. A gente poderia acumular momentos. E é isso, assim, eu acho que todo esse vídeo, né, sempre vem com essa reflexão, né, de como o consumo, ele ocupa, né, a sua vida. Ele traz peso, né? Ele traz peso. E pra você refletir também, assim como a gente, né, a gente falou, é muito sobre a nossa experiência, a gente tá nesse processo juntas, ambas, né, com os seus processos e seus aprendizados, a gente quer que você também reflita, pense como é que tá usando o seu dinheiro, como você tá consumindo hoje, você tá deixando, às vezes, até de viver por isso. E deixa aqui nos comentários se foi uma reflexão útil, o que você pensa sobre isso também. Curte esse vídeo, se inscreve no canal para mais vídeos como esse que a gente vai sempre trazendo, né? E é isso, gente. Muito obrigada por assistir até aqui. Tchau, até o próximo vídeo.